Bom dia, estamos aqui. Hoje é o dia 15 de outubro de 2025 e temos o prazer de dar continuidade aos nossos ateliês de literatura e outras linguagens. Hoje nós temos o ateliê 3 com o título O Cão Sem Plumas, ou Da Lama ao Caos, uma conexão literária e musical do Recife, com a nossa querida palestrante Damara Ellen Silva Chaves, que é mestranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, nosso projeto da UFRPE, e temos a participação da nossa querida mediadora Vitória Carneiro. A Vitória vai fazer a mediação, eu vou apresentar a Vitória, que depois vai apresentar a nossa querida palestrante. Antes da gente iniciar, já gostaríamos de agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui conosco e indicar que o ateliê é fruto das experiências e pesquisas construídas na disciplina de literatura e outras linguagens, é uma ação organizada pelos mestrandos e mestrandas sob a nossa mediação, e estamos aqui nesse processo justamente de ter essa compreensão da literatura como um fenômeno múltiplo, dialógico, que vai conectar com outras instâncias, outras práticas de linguagens. Os ateliês são esses movimentos meta-reflexivos nesse processo e da articulação também teoria e prática que os mestrandos e as mestrandas estão fazendo nesse momento. Vitória Delfino Carneiro é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PROGEL UFRPE, trabalha na linha de pesquisa Análises Literárias, Culturais e Históricas, é graduada licenciatura em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a nossa querida UAST, faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Educação, GEP-UFRPE, e do Grupo de Pesquisa Escritoras em Língua Portuguesa, da UAST-UFRPE. Tem interesse nas áreas de literatura portuguesa do século XIX, Camilo Castelo Branco e literatura de autoria feminina. Querida Vitória, seja bem-vinda ao ateliê. Fica à vontade para você apresentar e fazer a mediação do nosso ateliê de hoje. Obrigada, Ivana. Primeiramente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Aling. Como a professora Ivana já falou, hoje é a palestra de Damara Ellen Silva Chagas, que é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na linha de pesquisa Análises Literárias, Culturais e Históricas. Ela é graduada em Letras Português pela Faculdade de Linguística, Letras e Artes da Universidade... Da Universidade Estadual da Paraíba. Tem interesse pelos estudos em letras, com ênfase em literatura contemporânea, estudos de gênero, autoria de mulheres, estudos decoloniais e ensino de literatura. No mestrado, pesquisa memória e autoritarismo em outros cantos, da escritora Maria Valéria Rezende. Então, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, dúvidas, questionamentos, vocês podem ir colocando no chat, que ao final da apresentação de Damara a gente retoma essas questões. Aí eu vou apresentar o slide e eu passo a palavra para a Damara. Bom dia, gente. Vou só esperar ela colocar o slide, certo? Porque meu computador ele tem um pouco de vida própria, aí eu pedi para ela para não acontecer nenhuma tragédia. Meu nome é Damara, e eu defini como título do meu ateliê O Cão Sem Plumas, ou Da Lama ao Caos, uma conexão literária e musical do Recife. O Cão Sem Plumas ele é um poema de João Cabral, de 1950, e Da Lama ao Caos é um álbum da banda Nação Zumbi, né? Todos são daqui de Recife, e esse é um álbum de 1994, então nós temos aí quase 50 anos de diferença de uma linguagem para outra, e quando eu pensei na possibilidade de trazer essa conexão musical e literária, foi justamente para falar um pouquinho sobre Recife, sobre o espaço, sobre a cidade, e como eles falavam sobre o lugar que eles vinham. Pode passar, amiga, por favor.
E aí, inicialmente, eu pensei em trazer algumas coisas relacionadas à disciplina e que casam totalmente com o que eu vou apresentar. Bebi de muitas fontes dos textos que foram discutidos em sala de aula e outras coisas que eu também trago de fora, de experiências e de leituras que eu trago desde a minha graduação. E uma delas é a leitura intersemiótica, porque eu estou considerando o diálogo entre a literatura e a música. E também penso numa perspectiva de intermedialidade, porque eu estou fazendo o cruzamento de fronteiras, né, entre mídias. São fronteiras que abrangem inúmeras formas de comunicação e de arte também. Então, estou focalizando nesse momento na música e no poema, porque eu acredito que a intermedialidade ela amplia de alguma forma as possibilidades de diálogos de apresentação e de perspectivas e de vozes que muitas vezes elas são suprimidas em outras artes, em outras linguagens. Eu acho que a música e o poema, a literatura, elas se aproximam muito, principalmente quando a gente pensa nessa comparação. E também penso muito numa leitura interdisciplinar, porque eu estou enfatizando o texto, tanto do poema quanto das músicas, das letras, mas eu também estou me baseando em outras contribuições, como a história, como a sociologia, como a geografia, quando eu penso sobre o espaço de Recife. E é muito na visão de Barthes, quando ele fala que a literatura ela precisa ser compreendida em sua natureza interdisciplinar. E aí, pensando muito na intertextualidade, eu trago alguns conceitos, 3 conceitos especificamente sobre intertextualidade. Primeiro, a de Kristeva, que ela fala que todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é a absorção e transformação de um texto em outro. Em lugar da noção de subjetividade, intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. Passa aí, amiga, por favor. E também trago a noção de textualidade de Pôncio e Rutschum, não sei como é que se pronuncia, mas Pôncio fala da intertextualidade, que é um aspecto de dialogicidade do texto, que considera a interrelação dialógica do texto com outros textos, e as obras, independente da mídia, são criadas e recebidas por pessoas, e esse é o contexto experiencial e humano que permite o estudo da política da intertextualidade, porque eu acredito que há um diálogo entre essas duas linguagens, né, de uma maneira mais sutil, tanto do poema quanto das músicas da nação, porque existem ideias que remetem um ao outro, né, um texto ao outro. E aí eu estou analisando o Cão Sem Plumas, de João Cabral, e também estou analisando da Lama ao Caos muito numa perspectiva das semelhanças entre essas duas linguagens, né? Tendo em vista essas conexões que existem entre a literatura e a música. Pode passar, amiga. E aí eu também trago, que inclusive foi até discutido na aula de hoje, a intertextualidade temática e a heteroautoral, porque os textos eles falam sobre coisas que se relacionam de uma maneira indireta, né? Enquanto o poema de João Cabral ele fala sobre o Capibaribe, sobre o rio, a maioria das músicas da nação falam sobre a lama, sobre os manguezais, sobre os caranguejos, sobre as pessoas que vivem ali ao redor tanto dos manguezais quanto do rio do Capibaribe também. E heteroautoral porque são textos que são produzidos por autores diferentes, mas que eles mantêm um diálogo, ao meu ver. E aí, eu também trago um textinho, uma citação de Aguiar e Silva, que fala que todo texto verbal, como sublinha Bakhtin, apresenta como dimensão constitutiva múltiplas relações dialógicas com outros textos. E aí, essa capacidade de perceber as relações entre textos é vista como um mecanismo essencial da leitura literária. E aí, eu lendo os textos, né, também o que foi sugerido, eu cheguei em Rifaterre, que destaca o leitor, né, e a percepção do leitor dessas conexões entre uma obra ou outra, que é basicamente como eu pensei essa conexão entre o poema e as músicas de nação. Ela fala que ele, na verdade, fala que Rifaterre que a concentração desse intertexto na identificação de um texto
A em um texto B. Então, é como eu imagino que as músicas da nação trazem muito do que foi dito de Recife no texto de João Cabral. E aí, basicamente, ele fala que esse texto ele só é compreensível quando o leitor ele identifica nele algo que já foi conhecido. E foi basicamente o que eu fiz nesse ateliê. Para além dessa perspectiva de Rifaterri, eu penso também que as músicas da nação elas trazem uma nova roupagem para o que foi discutido por João Cabral. A partir de uma outra linguagem, né, principalmente, e de uma maneira a traduzir o que é viver no Recife, até pela origem, porque quando a gente pensa na origem de João Cabral, ele vem de uma família rica, enquanto o Chico Science, por exemplo, vem de uma origem mais marginalizada, que vivia ali à margem de Olinda, ao redor dos mangues. Ele morou quase a vida inteira numa casa que foi doada. Então, eu percebi essa conexão a partir de uma alusão, porque não é algo explícito, não é uma conexão explícita, mas alude a um discurso que já é conhecido. Pode passar, amiga. E aí, quando eu penso no espaço também, eu acredito que existe uma relação entre o meio ambiente e a visão de mundo. E aí eu trago esse Tuan, que é um geógrafo, que ele fala que o meio ambiente natural e a visão do mundo estão extremamente ligados. A visão do mundo, se não é derivada de uma cultura estranha, necessariamente é construída de elementos conspícuos do ambiente social e físico de um povo. Eu acho que tanto Cabral quanto Nação, eles fazem do espaço muito o que eles são. E muito do que eles são surge a partir do que eles viveram ao redor da cidade de Recife, ao redor do rio, ao redor do mangue. Pode passar, amiga. E aí eu trago um pouquinho sobre... Eu fiz esses gifzinhos assim, com uma construção pessoal, só para demonstrar que o primeiro é o poema de João Cabral, e tem esses desenhos dele ao redor do Capibaribe, e aí da Lama ao Caos, que é o álbum Chico Science, uma foto de todos, né, os músicos da Nação Zumbi, e o pezinho na lama, que é algo que representa muito. Então, João Cabral, ele nasceu em Recife, ele vem da elite açucareira. Então, a família dele é repleta de bacharéis, de advogados. E um fato que eu achei muito interessante é que antes de entrar na poesia, ele quis ser jogador de futebol. Então, ele jogou até no time aqui de Pernambuco. E ele surge na poesia em 1940, enquadrado no que foi conhecido como a geração de 45, ou a terceira geração do modernismo, né? E ele morreu em 99. Já Chico Science, falando especificamente sobre ele, já que ele era o líder da banda, né? Ele nasceu em Olinda, aqui em Pernambuco. E a Nação Zumbi, ela chama a atenção da mídia muito por ser uma banda típica pernambucana, e ela é uma mistura de vários outros ritmos, né? Como de ritmos regionais, como maracatu, como coco de roda. E aí surge o movimento do Mangue Beat, que é um movimento que se desenvolve aqui em Recife e Olinda, e é um movimento que busca revitalizar a cultura da cidade, né? E ao mesmo tempo fazer e apresentar essas críticas sociais sobre as condições em que as pessoas vivem ao redor principalmente ribeirinhas, né? E aí o símbolo desse movimento é o caranguejo, por isso que tem essa fotozinha dele. E representa essa adaptação, esse caranguejo representa a adaptação e a vida dos manguezais no Recife. Pode passar, amiga. E aí, o poema, eu não acho que ele seja tão grande, mas como ele é dividido em 4 partes, eu trouxe algumas partes de cada para trazer um pouquinho essa discussão. E aí, o Cão Sem Plumas, ele foi escrito em 1950, mas naquele livrinho ele só foi publicado em 2007, então é razoavelmente novo, né? E esse poema ele é dividido em 4 partes. Nas 2 primeiras, a paisagem do Capibaribe, ele descreve a situação do rio de forma bastante pessimista, e nas 2 últimas, a fábula do Capibaribe e o discurso do Capibaribe, ele configura um espaço diferente, que é o espaço da esperança,
da luta e da reação do homem. Pode passar, amiga. Eu sou nordestino, não, para aí. Nordestino acho que é muito mais. Antes de ir para os fragmentos do poema, eu trago esse vídeo deles. Eu procurei um vídeo que ele falasse justamente sobre Recife, mas ele fala sobre Nordeste, que não deixa de ser o lugar de onde ele vem. Esse é um videozinho que ele fala sobre outras coisas, então eu vou... Amiga, só até a parte que ele fala sobre o Nordeste, certo? Marcado pela paisagem. Eu sou nordestino, compreende? O nordestino acho que é muito mais marcado pela paisagem e pela paisagem humana onde ele vive, compreende? Porque como é uma região sofrida, compreende? Quer dizer, é uma região, a miséria dá nos olhos, eu tenho a impressão que nenhum nordestino é indiferente ao meio em que ele vive ou em que ele se criou, compreende? De forma que... Agora, você diz que eu sou interessado pelo povo brasileiro, eu tenho falado do povo do Nordeste, que é o meu povo. Agora, eu sou solidário com o povo do Rio Grande do Sul, mas não posso escrever sobre o Rio Grande do Sul porque eu não conheço. Eu trouxe esse vídeo porque é muito como eu penso a relação da nação. Eu sou paraibana, né? Então não tem um local de fala de como as pessoas se sentem em relação à cidade, em relação ao Recife em si. Só que, por exemplo, eu, quando eu ouvia Nação Zumbi na Paraíba, era de um jeito. Quando eu chego em Recife, quando eu escuto Nação Zumbi, ou quando eu leio O Cão Sem Plumas, eu ganho uma outra perspectiva, porque eu estou vivendo, eu estou me relacionando com o espaço. E aí eu trago essas paisagens, eu trago esses fragmentos, na verdade. O primeiro, a paisagem do Capibaribe, eu vou ler. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho, algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, eis-la a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Então, eu acho interessante esse fragmento específico, porque fala muito sobre a estagnação e sobre a decadência da aristocracia pernambucana, né? Então, ele compara os palácios a uma natureza estagnada, na verdade, e doente, porque ele traz essa imagem dos grandes palácios espirituais e suas cozinhas, descreve uma elite que, embora se julgue muito central na produção cultural pernambucana, ela ainda é preguiçosa, porque ela ainda vive nesse ambiente de decadência, ainda vive muito isolada. Então, essas pessoas da aristocracia, elas não têm acesso às pessoas que vivem ao redor do rio, às pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento do caranguejo, por exemplo. Então, O Cão Sem Plumas é muito marcado sobre essa estrutura física do rio, né? Essa paisagem que ela é estigmatizada pela miséria, pelo fogo, pela lama, pela dor. Então, o rio Capibaribe, ele traduz essa posição de um ser que tem a sua negatividade dissimulada nos atrativos turísticos. Então, quando a gente pensa em Pernambuco, quando você pensa em Pernambuco, Recife, e a partir, sei lá, do Instagram do prefeito, você a gente nunca vê o rio Capibaribe, por exemplo, a gente não vê as pessoas falando sobre o cheiro, sobre as pessoas que vivem ali à mercê, as pessoas que vivem em situação de miséria, em casas que ainda são de madeiras, que quando acontece chuvas aí acabam tendo que sair das suas casas. Então a gente acaba vendo Recife só por esse olhar atrativo e turístico mesmo. Pode passar, amiga. E aí, na segunda parte, que é a paisagem do Capibaribe também, na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde começa a lama, começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a lama, onde começa o homem naquele homem. Então, essa segunda paisagem, ela já nos apresenta o elemento humano, né? Mais conectado ao rio.
Então, nessa parte, a vida do homem, a vida da cidade, ela acaba se misturando, porque aqui aparece o cotidiano da cidade, a vida provinciana, o comércio, que são elementos que vivem ali ao entorno e do cenário do Rio, né? E aí ele meio existe um questionamento: até que ponto eu consigo ter força para sobreviver a partir daquela realidade? Então, essa fluidez do rio, essa jornada do homem, que pouco a pouco se torna pesada, se torna silenciosa, é, é um fardo que é pesado quando ele se encontra muito. O ser humano ele se encontra muito perdido e ele só tem duas saídas: ou ele mergulha de uma vez nessa lama em que ele se encontra, ou ele busca formas de retomar esse curso, que muitas vezes é interrompido. E aí o rio, ele sofre muito com esses dejeitos, as sujeiras que as pessoas jogam, com o cheiro, com as impurezas. E o homem ribeirinho, ele sofre essas dificuldades muito relacionadas à própria sobrevivência. Então, a esperança em relação ao rio, ela começa a surgir a partir da terceira e da quarta parte do poema, que é quando essa esperança ela renasce, e é o momento que o ser humano ele começa a esboçar novas atitudes que implica, querendo ou não, em uma luta e uma resistência em relação àquele lugar. Pode passar, amiga. E aí a terceira parte, a fábula do Capibaribe. Mas antes de ir ao mar, o rio se detém em mangues de água parada. Junta-se o rio a outros rios, numa laguna, em pântanos, onde fria, a vida ferve. Junta-se ao rio a outros rios, juntos, todos os rios. Preparam-se sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Então, aqui a gente tem basicamente o que tem no título, né? A história do Capibaribe. Então, essa fábula, ela apresentou os elementos que compõem a vida do rio. Então, e aí ele traz o personagem do mar, e ele fala sobre esse medo do mar invadir o mar, não, do mar invadir o rio, e esse mar que ele devolve, que ele invade. Então, não tem como você contar a história do rio sem você fazer referência ao mar, né? Então, nesse trajeto do rio para o mar, fala-se muito sobre esse espaço para falar do homem também, né? Que é um elemento muito caro à poética, e esse rio ele representa essa metáfora do homem que é marginalizado pelas negativas da humanidade, das condições de uma vida que é indigna, que é injusta, que parte muito por discriminação. Então ele é um homem que também é um cão, sem plumas, porque ele reside na lama do rio e da sociedade também. E aí, pode passar, amiga. Para finalizar a quarta parte do poema, que é o discurso do Capibaribe, ele diz que porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida, como uma fruta é mais espessa que sua flor, como a árvore é mais espessa que sua semente, como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. O dia que se adquire cada dia como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. E aí nós temos uma história que não tem plumas, né? Então não há uma romantização, muito pelo contrário, desmascara, denuncia. Então nesses versos ele retomam os elementos que foram citados anteriormente, né, nas três primeiras passagens. E esse rio que inicialmente ele é representado como um espaço, ele acaba se tornando importante para trazer essa memória do homem e da sua fragilidade, diante daquela miséria, e diante daquela dificuldade em tomar posição frente à vida dele também. Então, o Capibaribe ele se torna esse lugar, né, um lugar de reflexão. E aí nós temos muitas maneiras também de perceber essa realidade, uma realidade de um rio como morto, morto, mas também como uma garantia de vida e de esperança. Então, o ser humano, ao experimentar essas mudanças dentro de si, ele se junta à paisagem do rio, né? Então, chama a atenção também ao compromisso de manter o fluxo, né? A vida contínua, apesar das dificuldades que são contrárias. Então, eu acredito que
o João Cabral ele trata muito o rio, como o Capibaribe, como a alma do Recife. O Capibaribe é um rio icônico, né, daqui de Pernambuco, e ele atravessa tanto o Agreste enquanto deságua aqui em Recife também. E ele tem essa importância cultural e econômica e ambiental também aqui, a partir do momento que existe também uma relação simbiótica com Recife, né? Porque é como se eu tenho a impressão que Recife não existe se não tivesse o rio, né? Então, não há Recife sem o Capibaribe. Então, tudo ou quase que se pensa aqui em Recife, isso na minha opinião, tá, gente? É influenciado como a maneira, pela maneira como as pessoas se relacionam com as águas e com ele mesmo. E aí ele trata, eu percebo que ele fala muito sobre o Capibaribe como se ele fosse realmente um intestino, né? Onde tudo é despejado, onde tudo é despejado, a sujeira, mas também enquanto morada e sustento das pessoas, principalmente nas duas últimas partes, quando ele fala sobre o Rio Capibaribe, muito nessa perspectiva de esperança. E aí, em 1950, né, que é quando o poema ele foi escrito, muitas famílias elas dependiam dos mangues ainda e do que eles ofereciam, principalmente o caranguejo, né? Então, eu acredito que é sobre isso, é sobre esse Recife que o Cão Sem Plumas fala, é sobre esse Recife, sobre as desigualdades do Recife. Então, acredito que é também uma forma de chamar a atenção para essas pessoas que são marginalizadas, e por isso invisíveis, e que mesmo trabalhando ao redor do rio, elas ainda são invisíveis em relação à sociedade. Pode passar, amiga. E aí, relacionando com o Da Lama ao Caos, que é um álbum de 94 da Nação, eu fiz uma seleção das músicas que citam a cidade, especificamente, que é o Monólogo ao Pé do Ouvido, Banditismo por uma Questão de Classe, Rios, Pontes e Overdrives, A Cidade, Da Lama ao Caos e Antênese. Pode passar, amiga. E aí eu trago alguns trechos também das músicas, da primeira, né, Monólogo ao Pé do Ouvido, que ele começa dizendo que o medo dá origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar, o orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravo da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi. E aí outra parte ele traz Galinho do Coque. Ele diz que Galinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda. Bill do Olho Verde fazia sexo com seu alicate. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro, uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. E quem era inocente, hoje já virou bandido, para poder comer um pedaço de pão todo fodido. E aí eu acho essa letra genial, porque fala sobre Recife, mas também traz outras linguagens para falar sobre isso, né? E elementos que são históricos aqui na cidade, né? E é uma música que traz a importância da coletividade diante dessa opressão, e enquanto também denuncia, e também faz referências a figuras históricas, né, como o Zumbi, Andolho Conselheiro, os Panteras Negras. E aí é uma forma também de conectar esse movimento cultural do Mangue Beat a movimentos de resistência e justiça social. E aí, ao citar esses nomes, ele acaba fazendo um paralelo entre personagens e da resistência que é definido pelo grupo, né? Que mostrando que a arte ela também pode ser uma forma de luta. E aí, eu lendo, não conhecia alguns personagens, fui atrás, Galinho do Coque, eu vi que é um criminoso pernambucano que era conhecido por sua atuação nos anos 80, e ele fazia assaltos e fugas no bairro. E aí existe uma teoria que ele, quando abordava, principalmente mulheres, ele dava duas opções, ou matava direto, ou a pessoa preferia um beliscão. A pessoa vai preferir um beliscão, né, gente? A morrer direto. E aí ele sacava esse alicate. Por isso que ele fala sobre o alicate no trecho da música. E aí é um personagem tão marcante que acaba se tornando personagem na música do Chico, né? É um imaginário popular, então ele traz isso. E também traz a lenda da perna cabeluda, que também é muito forte aqui. Kleber Mendonça está trazendo isso bastante nos filmes dele.
Então, traz muito esse medo, né, do que é real e do que é mito. Ele também traz essa representação, né, de casos que são reais e de banditismo que, de tão conhecidos aqui em Recife, acabam se tornando lendas. Também traz referência a Pedro Bala, quando fala sobre o personagem de Jorge Amado, né, dos Capitães de Areia, que era o líder. Então, é um trecho que fala muito sobre essa vida de um líder de rua que precisa da coragem para sobreviver e do dinheiro, e que também essa bala também representa a violência dessas pessoas que vivem nesse submundo da polícia, da violência policial e da necessidade de se defender também. Então, são exemplos da realidade pernambucana que são citados mais de uma vez. Então, são repetidos exaustivamente. Nesses 2 primeiros versos, eles também falam sobre a violência vivenciada nos morros. Muitas vezes é motivado pela polícia. E aí, eu acho muito interessante também que eles fazem ele traz uma síntesezinha opondo os versos repetidos, né? Que ele fala sobre o banditismo em uma questão pessoal, então, que seria o banditismo por pura maldade, e uma outra perspectiva coletiva, quando ele fala que as pessoas se tornam bandidas por causa da necessidade de sobrevivência, né? Pode passar, amiga. E aí, rios, pontes e overdrives. Rios, pontes e overdrives, impressionantes esculturas de lama, mangue, 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 impressionantes esculturas de lama, mangue, 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 e a lama come no mocambo, e no mocambo tem mulambo. E o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. Então aqui ele faz um recorte de Recife, né, em uma linguagem repentista. Então esse título ele remete tanto a uma paisagem que é característica da cidade, né, que é cercada por pontes e rios, e no final ele acaba falando sobre a questão da miséria, né, que é uma coisa bem presente nas letras da nação. E ele cita, né, o fato de Recife ser considerado uma das piores cidades do mundo para se morar, né? Então, além de falar falar do Brasil, acaba citando esses moradores dos mucambos e do seu sofrimento diário. Quando ele fala que o mulambo já voou e caiu no calçamento bem no sol do meio-dia. Pode passar, amiga. E aí traz a cidade, que acho que é uma das músicas que mais fala sobre Recife, que ele diz assim: o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam, vigiando as pessoas, não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais e camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída, ilusória de pessoas e outros lugares. A cidade e sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. Eu vou fazer um embolado, um samba, um maracatu. Tudo combinado. Bom para mim, bom para tu. Para a gente sair da lama e enfrentar os urubus. Então, aqui, ele expõe a cidade de uma forma clara em relação às desigualdades sociais presentes no ambiente urbano, né? Então, ele faz essa repetição do de cima sobe e o de baixo desce, de uma maneira irônica, né? Porque é como se essa mobilidade social ela fosse limitada e os papéis sociais eles permanecessem inalterados, né? Com o crescimento da cidade. Então, ele fala sobre os pedreiros suicidas, chama muita atenção para o sacrifício desses trabalhadores, que eles constroem a cidade do Recife, mas eles não se beneficiam desse progresso. Então, ele evidencia essa exploração e essa falta de reconhecimento desses indivíduos, e também faz uma crítica à manipulação e à corrupção desses espaços por interesses próprios, porque ele mostra que essa cidade ela é explorada por poucos, enquanto a maioria da população ela vive à margem. Então, ela traz esse contexto econômico e do desemprego
sobretudo nos anos 90, né, quando o álbum ele foi escrito, e reforça que essas injustiças, reforça as injustiças quando um tem mais do que o outro. Então, são gêneros, ele cita, né, o maracatu, cita o samba, que são gêneros que são historicamente ligados à cultura popular, né? E esses são gêneros que são sempre ligados a uma forma de resistência também. Então, são gêneros que também são uma identidade do povo, né? Principalmente Pernambuco, e são usados como uma ferramenta também de enfrentar essas injustiças. Então, quando ele fala sobre lama, ele fala sobre essa representação dos desafios. Quando ele fala sobre o urubu, ele simboliza quem se aproveita dessa miséria por interesses próprios, né? Então, é uma música que também é uma forma de propor essa cultura como um caminho para a transformação social. Aí, pode passar, amiga. Aí tu dá uma pausa. Sou eu, velho faceta, que todos vinham falar. Eu achei muito interessante, minha gente. Eu não sei se é porque eu não sou daqui de Pernambuco, mas eu vejo essas coisas, eu fico assim, louca. Tem esse trechinho no início da música, A Cidade de Nação, e eu não conhecia, também nunca tinha tido interesse, confesso, de procurar de quem era e tudo mais. E aí, quando eu fui construir essa apresentação, eu procurei, eu descobri que é um cara de Carpina, daqui de Pernambuco, e ele é chamado de Velho Faceta. Ele faz parte de um pastoril profano, né? Esses pastorios profanos, eles sempre têm esse mestre que leva o nome de velho, mas não por ser idoso, mas como se fosse um sinônimo de um velho safado, sem vergonha. E aí eu achei muito interessante porque esse velho faceta que a nação traz, ele se apresentava em pequenos povoados aqui de Pernambuco e nos bairros de periferia. Então, é muito interessante porque, dando uma pesquisada, eu vi que a população gostava muito e ele era um dos favoritos, o velho faceta, porque ele tinha essa coisa de ser brincalhão, ele era muito malicioso, e as pessoas acabavam interagindo bastante com esse tipo de linguagem dele. Aí, amiga, pode dar play aí. Brinco pouco e sou fiel, batuta da capital. Sou eu, velho faceta, que todos vinham falar. Brinco pouco e sou fiel, batuta da capital. Muito boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá de chegada. Sou eu, velho faceta, que gosto da caçoada. Sou eu, velho faceta, que todos vinham falar. Sou o amigo do presente e todos que estão no lugar. Sou eu, velho faceta, mercântico dessa cidade. Enleitador de bicicleta de pau, carroça de burro, engenho de quebra-cana, cilindro de padaria, motor de luz, outrozinho de elétrico quase qualquer. Muito boa noite de pôr pra pôr, boa noite de proa cajá, sou eu, o velho faceta, que todos vinham falar. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá de chegada, boa noite pra dor de barriga, boa noite a barriga inchada, boa noite pra aquela velhinha que tá no canto da parede, com a orelha de pendurada e da de bochecha inchada. Agora, primeiro que tudo, segundo que nada, meus pesados amigos, eu tenho para cantar para os amigos e ilustríssimos senhores o amor de criança. Oi, minha amada, um segredo eu vou lhe contar. Não se perturbe que eu não vou lhe perturbar. Oi, minha amada, um segredo eu vou lhe contar. Não se perturbe que eu não vou lhe perturbar. Então, eu trouxe esse vídeo mais para apresentar, né, o velho faceta e para mostrar que, como o Chico também tinha interesse e relacionava outras linguagens, sobretudo a popular, ao seu trabalho, né? Aí, pode passar, amiga. E aí eu trago Da Lama ao Caos, né, que leva o nome do álbum. E eu selecionei os seguintes fragmentos. Posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se engana. O sol queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um chié. Andando devagar, vi um aratu. Para lá e para cá, vi um caranguejo andando para o sul. Saiu do mangue e virou gabiru. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, roubar tomate e cebola. Ia passando uma véia, pegou a minha cenoura.
Ai, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, eu não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. E aí ele traz essa crítica direta, né, à estabilidade social e essa luta diária pela sobrevivência das periferias urbanas, principalmente aqui de Recife, nos anos 90. E eu acho muito interessante essa alternância entre organizar e desorganizar, porque reflete muito essa dificuldade de manter uma ordem meio ao caos social, né, em que nós vivemos. Então, ele é uma letra que traz esses elementos relacionados ao mangue, ao caranguejo, ao aratu, que simbolizam essa origem humilde e essa resiliência do povo, que se conecta muito com o movimento Mangue Beat, né, que valorizava essa cultura local, conectando e misturando a outras referências globais. Então, o Saiu do Mangue, virou Gabiru, mostra muito sobre de quem deixa essas raízes para tentar sobreviver na cidade, né? E aí acaba se tornando Gabiru, que é um rato, que é uma metáfora para a marginalização também, para essa adaptação que muitas vezes é precária. E aí eu penso muito nas favelas também, na época da escravidão, né? E essa repetição de um homem roubado nunca se engana, porque reforça muito essa consciência crítica, que quem já foi explorado, ele não se deixa enganar facilmente, né? Então, eu também gosto muito desse trecho, peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebola, porque expõe essa fome e essa necessidade que leva à transgressão, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse diálogo com a véia, que mostra que a miséria, ela também é coletiva, né? Então, esse urubu, ele surge como um símbolo daqueles que se aproveitam dessa realidade, e acaba ampliando essa crítica social, né? Porque constrói esse retrato da realidade urbana recifense, quando ele mistura denúncia, ironia, resistência. E eu também gostei muito, eu vi que citaram aqui o José de Castro, porque, coincidentemente, conversando com um amigo meu, ele me falou que muito da discografia da Nação foi influenciada por esse livro que foi citado, que é O Homens e Caranguejos, Josué. E aí eu vi, assim, trago mais uma vez a importância e essa coisa do Chico de trazer muito das coisas que são pernambucanas também. E o José de Castro, ele é um sociólogo importantíssimo aqui para Recife, e eu achei, depois eu vou passar aqui, uma entrevistazinha curtíssima dele, que ele fala como ele conheceu o José de Castro, eu achei incrível, e aí eu quis trazer para vocês verem também. Pode passar, amiga. Chico, como é que Josué entrou nos versos da sua música? Josué de Castro, grande sociólogo e médico, assim. Eu nunca soube nada de Josué de Castro, assim. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo José de Castro, quando a gente fez essa coisa do movimento Mangue, e vi o quanto é importante a figura de Josué de Castro na história de Pernambuco. Um homem caranguejo. O Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Qual foi a pergunta mesmo? E como é que ele entrou no teu verso? Foi por isso mesmo, assim. José de Castro foi... José Teles, ele... Acho que aí corta, amiga. Foi só isso o vídeo mesmo. Eu achei muito interessante esse vídeo porque ele fala que conheceu o Josué através dessa entrevista em que as pessoas comparam o que ele falou em relação ao mangue e ao caranguejo com o que Josué citou no livro dele. E é muito interessante quando o Chico deveria ter aprendido isso na escola. Então, embora eu acho que Recife, Pernambuco como um todo, ele tem essa coisa de trazer essas figuras culturais muito para o currículo da escola, né, pernambucana, tanto é que eu vejo que as pessoas sabem o hino, sabem tudo relacionado à cultura pernambucana, mas que essa figura não foi tão presente ali na realidade, talvez de Chico também, né? E aí eu trago para finalizar a discussão Antênice,
que ele diz assim: é só uma cabeça equilibrada em cima do corpo, escutando o som das vitrolas que vem dos mucambos entulhados à beira do Capibaribe. Na quarta pior cidade do mundo, Recife, cidade do mangue, incrustada na lama dos manguezais, onde estão os homens caranguejos. Minha corda costuma sair da andada. No meio das ruas e em cima das pontes, Recife, cidade do mangue, onde a lama é a ressurreição. Onde estão os homens caranguejos? Minha corda costuma sair da andada, no meio da rua, em cima das pontes. Então, aí ele mantém... Não, amiga, volta lá, deixa lá. Ainda vou falar um pouquinho. Eu acho que ele ainda mantém a música como uma espécie de protesto, né? Ainda presente no álbum. E aí, essa antênese traz muito essas questões sociais que foram bastante relevantes na época, continuam sendo quando ele fala que a lama é insurreição, né? Eu acredito que é uma maneira também de falar da importância histórica dos manguezais recifenses, né? E, ao mesmo tempo, ele reafirma que essa lama, tão fértil, né, para o ecossistema do mangue, ela insurge de uma maneira rebelde, né, contra aquele atual momento. Então, ele pergunta onde estão os caranguejos. Então, eu acredito que ele faz muito menção aos políticos. É uma pergunta muito recorrente na música, né? E nas denúncias feitas pela população, como geral, quando as pessoas perguntam cadê o prefeito que não viu isso? Cadê os prefeitos que nada fazem, né? Então, mesmo o país vivendo a democracia, o direito ao voto, comemorando outras conquistas, nós ainda estávamos vivendo ainda eram conquistas que foram travadas e de uma época nebulosa, né, que foi a ditadura militar. Então, o Chico ele acaba trazendo essa denúncia de uma maneira muito metafórica e apresenta esses problemas de Recife, não apenas de Recife, mas que são problemas que são muito próximos das outras cidades, que acontecem cotidianamente, né, nas nossas vidas. Pode passar, amiga. E aí eu tentei fazer uma leitura transversal do poema e da música. Aí eu trouxe alguns tópicos que eu senti uma certa semelhança entre as duas linguagens, que é uma leitura social e regional, o rio e o mangue, como metáfora da miséria, representando a própria paisagem social e geográfica do Recife. Uma crítica social também, porque o poema e as músicas elas denunciam a pobreza, a falta de saneamento, a degradação ambiental e mostram essa tristeza e a lama como um reflexo da vida dos habitantes. Uma identidade racial também e de exploração, porque está muito ligada à população negra. Então, essa crítica à exclusão social que persiste ainda nos dias de hoje, como flores pobres e negras que crescem nos mangues, porque eu trago essa conexão da nação com João Cabral, mas o disco de Nação foi de 94. Hoje os problemas ainda persistem, né? Pode passar, amiga. E aí, Ação e Inação, que o poema e a música eles abordam a inação da sociedade diante da miséria representada pela passividade do rio. No entanto, eles buscam despertar para a ação e a transformação para além da beleza que é idealizada, a dureza da existência, a comparação do rio como um cão sem plumas ou do corpo com um caranguejo evoca essa ideia de brutalidade da existência, da vida que é dura e que fere, mas que também a torna real e espessa. A realidade é a abstração, né? Esse poema e a música, eles contrastam essa ideia de beleza e pureza do rio e do mangue com a realidade que é complexa e espessa, que representa e inclui essas tensões e conflitos por trás dos silêncios. Pode passar, amiga. A construção da linguagem. No poema, a linguagem ela é trabalhada de forma precisa e arquitetônica, né? Então, tem redundâncias, tem repetições e um ritmo marcado, né, para construir essa imagem do rio e da realidade. E a música, apesar dessas repetições, traz uma objetividade para os fatos que são narrados. E a antipoesia, que eu acredito que tanto Cabral quanto Sainz, eles buscam um lirismo que não é idealizado. Então, eles rejeitam essa poesia que é fácil e romantizada, em favor de uma que se ancore na realidade e na vida cotidiana das pessoas. Pode passar, amiga.
E aí eu trago Os Homens Caranguejo, né, de João Cabral, a Chico Science, né, essa não é uma expressão minha, é do próprio movimento Mangue Beat. Eu acredito que tanto o Cão Sem Plumas quanto o álbum de Nação, eles denunciam essas condições de vida dessas populações ribeirinhas que estão enfiadas na lama até as coxas. E eu acho que o que foi sugerido por João Cabral no poema também se relaciona com o que foi o Manifesto dos Caranguejos com Cérebro, que foi o álbum de Chico Science, né, da Lama ao Caos. Então, eu acredito que esse álbum ele também remete muito à estética do Cão Thomas, sejam nas letras, nos movimentos, nas referências visuais, quando ele traz o chapéu de palha, os braços com as patolas dos caranguejos. Então, eu acredito que tanto o João Cabral quanto Nação, eles assumem essa identidade subvertida, tanto na música quanto no poema. Pode passar, amiga. E aí são as minhas referências. Pode passar, amiga. Passa. E aí eu trago também a Nação do Mangue, que o movimento Mangue Beat virou um enredo de samba, né, da Grande Rio. Então é uma linguagem que já se transforma em uma outra linguagem. E só para trazer essas linguagens que estão sendo difundidas a todo momento, tanto de João Cabral, quanto de Nação, quanto de Josué de Castro. Lembrei dele, do querido. E é isso, minha gente. Foi o que eu pensei para a minha apresentação de hoje. Querida Damara, que show, espetáculo, parabéns pelas análises dialógicas, mostrando esse potencial das linguagens múltiplas em conexão com o campo artístico literário, trazendo esse autor tão importante, a poética de Cabral sempre sendo revisitada, mostrando que a literatura vai ser sempre esse contexto aberto para a gente preencher os vazios, para a gente trabalhar numa perspectiva de um processo hermenêutico bem ativo e criativo. Parabéns, querida, pela sua apresentação aqui hoje, e eu vou passar para a Vitória, que vai fazer a mediação, tá? Do nosso ateliê. Parabéns, Jamara. Eu adorei, achei incrível a apresentação. Os slides estavam lindos, as conexões eu achei incríveis também. E uma primeira questão que eu queria levantar aqui era se tu poderia comentar um pouquinho como que tu chegou nessa análise, né? O que é que fez tu pensar nessa conexão entre o Chico Science e o João Cabral de Melo Neto? Primeiro, eu quero agradecer, né, as palavras da professora, as suas também, obrigada, todo mundo que parabenizou no bate-papo. Como eu cheguei? Na verdade, foi de uma maneira mais aleatória do mundo. Eu conheci esse poema esse ano, através do meu cunhado. Ele falou que era um dos poemas mais lindos que falavam sobre Recife. E aí eu não conhecia a Nação e vim para Recife esse ano. Então, ainda estou nessa fase de conhecer e de aprofundar o meu olhar sobre a cidade. Então, quando a professora sugeriu, eu pensei em trazer coisas relacionadas à minha pesquisa, mas eu acho que também é uma oportunidade de trabalhar coisas que eu gosto para além da minha pesquisa. E quando eu penso nessas outras linguagens, é uma forma também de trazer outras coisas que eu gosto. Então, quando eu pensei nessa relação, foi muito assim, do nada, juro. Eu li o poema há alguns meses e quando, indo para a universidade de ônibus, eu cheguei a essa temática e consegui construir essa relação e foi um trabalho muito prazeroso, porque são coisas que eu gosto, né? Então, não foi nada muito planejado, não. Foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, ao longo da disciplina, a partir das discussões também. Ótimo. Eu também sou paraibana, né? E eu também não tinha muito essa noção dessa questão do Recife, que eles colocam tanto o Chico Science quanto o João Cabral. E aí, com a tua apresentação, dá uma visão bem diferente para mim, né? Que eu também não conheço muito daqui de Recife. Obrigada. Williane, levantou a mão, tu quer falar alguma coisa? Parabéns, Damara. Encantada com a tua apresentação. Eu achei perfeito, assim. Eu fiquei encantada. Eu sei um pouco, né? Eu digo um pouco. Embora eu seja pernambucana, a gente nunca pode dizer que sabe tudo, obviamente, né?
Mas eu adoro esse movimento. Enquanto você estava apresentando, eu fiz links com a minha própria apresentação. Eu achei um espetáculo, assim, a maneira que trouxe a leveza, as associações, os vídeos. Eu percebi, tu falou muito sobre o Capibaribe. Aí tu utilizou a questão das palavras marginalizados, etc. E foi aí que eu fiz a associação com a minha apresentação, porque, coincidentemente, aqui em São Lourenço, a gente tem um bairro que é chamado Parque Capibaribe. Ou seja, essa parte é banhada pelo rio Capibaribe. Uhum. E quando a gente pensa nessa questão do rio Capibaribe, a gente pensa aos indivíduos que vivem à margem, aos indivíduos que estão inferiorizados, né? Que eles tem a ver é que esse bairro aqui da minha cidade, mais nobres, tirando o centro, ele é o mais nobre. Então ele não condiz assim exatamente como as pessoas realmente vivem à margem do rio Capibaribe, né? Como realmente é a realidade. Aí também eu lembrei que uma parte, né, que não é, entre aspas, considerado da elite do bairro, foi nomeado com outro nome, foi nomeado como Beira Rio. Aí, nesse Beira Rio, eu lembro que tinha um manifesto, não era um manifesto, era um clube que os meninos se reuniam para fazer várias coisas, várias atividades, futebol. Aí eu lembro que tinha um professor que ele levou os futsais. E foi muito legal. Os meninos começaram a pesquisar mais sobre, a ouvir música. Além de Chico Sainz, além dele, eu também, não sei se vocês conhecem do movimento Mangue Beat, Mestre Ambrósio. É uma banda. Sim. É muito legal também. Tem o Mundo Livre, tem um cantor também, que o nome dele é Otto, cantora, acho que eu conheço, é Karina alguma coisa. Então, esse movimento, eu acho ele muito fantástico, assim. Parabéns, você foi impecável. Obrigada. Eu não tenho nenhuma pergunta, porque tudo foi esclarecido, eu só tinha esse ponto a acrescentar. Ô, Miguel, eu lembrei de você também, da sua apresentação. Tanto é que a minha pergunta foi justamente relacionada a isso, na sua apresentação, a esses sujeitos que são marginalizados e de que forma nós poderíamos democratizar a arte, né? Então, quando eu estava construindo, o meu trabalho foi basicamente quando você apresentou o seu, então me ajudou também muito na minha análise. E obrigada pelos elogios, você também fez no seu. Ótimo, gente. Ana Júlia colocou uma questão no chat que também tem um pouco a ver com outro questionamento que eu queria fazer. Não é bem um questionamento, é mais um comentário que ela colocou. Quando você estava falando sobre o Capibaribe, né? Eu que sou acostumada a ver águas nascentes, riachos e cacimbas limpas em minha comunidade, senti enorme tristeza a primeira vez que me deparei com tanta água em Recife, sendo tão suja. Aí depois ela complementou, né? Inclusive, recentemente, lendo o Krenak, ele reflete muito sobre nossas águas brasileiras, muito profundo. Ela comentou, né? Amando sua apresentação, parabéns. E essa questão, né, do Capibaribe dos rios é uma questão que eu também noto muito, né? Eu tinha uma outra visão. O Capibaribe, ele tá bem sujo, realmente, tá bem negligenciado. E aí, quando você estava falando sobre essa questão do mangue, do Capibaribe, da lama, me remeteu muito à questão da ecocrítica, né? Que é essa relação entre literatura e meio ambiente, esse papel que o ser humano tem com o meio ambiente. E aí, se tu puder comentar um pouquinho mais, tu acabou respondendo, né, ao longo da tua apresentação, mas se tu puder comentar um pouquinho mais sobre o papel que o meio ambiente exerce tanto na poesia de João Cabral quanto na música de Chico Sainz. Eu acho que influencia completamente. Quando eu trago também o geógrafo, quando ele discute o meio ambiente e como isso constrói a sua própria percepção da realidade que você vive, né? Porque João Cabral, ele vem de uma realidade completamente diferente da de Chico, né? Porque ele vem de família rica. E embora ele venha dessa família rica, ele também consegue falar sobre a cidade de uma maneira que provoque essas discussões em relação às pessoas que vivem
nessas margens. Já Chico, eu até falei sobre a linguagem da nação, porque eu acho que é uma linguagem que aproxima muito a realidade dessas pessoas, porque são pessoas que muitas vezes eles não têm acesso à literatura de João Cabral, mas eles têm acesso ao que Chico canta, né? Que é basicamente o que, como eu trouxe aqui desde o início, essa conexão. Eles falam sobre a mesma cidade, lógico que eles vêm de mundos diferentes, eles falam isso de uma maneira diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. Deixa eu ver. Perfeito. Tem outra questão aqui no chat que acho que tu já viu, foi na hora que tu comentou sobre o Josué de Castro. Foi a Natália Celina, que ela colocou, né? Tem um amigo do PIBID que está desenvolvendo um projeto semelhante, trabalhando uma releitura da obra Homens e Caranguejos, de Josué de Castro, em conexão também com a música de Chico Sainz, trabalhando as temáticas da miséria, da desigualdade, que ecoam nas histórias dos estudantes e serão estimulados a escreverem suas próprias histórias no e-book. Eu achei muito bacana, porque tem tudo a ver, né, com o teu trabalho. Muito massa. A gente vê as conexões aí entre João Cabral, Chico Sainz, o Josué de Castro, e também trazendo essa questão da escola, né, da sala de aula, incentivando os alunos a escreverem. E aí eu gostei bastante da temática, mas eu confesso que eu não conhecia Josué de Castro, eu conhecia através da Nação Zumbi. Quando ele cita, e através desse meu amigo, esses diálogos, essas trocas em que as pessoas conversam e as experiências, não conhecia e gostei bastante. Quero ler o livro dele e amei, quero muito conhecer esse projeto que está sendo desenvolvido. Massa. E aí no chat tem vários elogios, né? Óbvio, foi incrível o teu trabalho. E Gabriel, agora no finalzinho, ele comentou, né? Eu sou de Petrolina, onde passa o Rio São Francisco, e ver o Capibaribe tão descuidado inapta muito. Voltando a essa questão, né, que a gente já comentou, do Capibaribe, ele é uma coisa que comenta muito, né, Vitória? Quando a gente passa pelo rio, a gente sempre fala, meu Deus, que tristeza, o cheiro, a sujeira, ele vai diminuindo a água, e aí você acaba vendo a lama. É uma coisa que a gente sempre conversa, né, Vitória, quando a gente tá... Porque como nós não somos daqui, a gente não tem essa relação com o rio, né? Mas quando você começa a ouvir as pessoas falando sobre a cidade, sobre o Recife, quando você começa a ler a literatura que é produzida, a música que é produzida aqui, você começa a entender a dimensão e a importância desse rio na cidade. Então, para a gente que é de fora, quando a gente observa a maneira como ele está nesse momento, é triste. Eu imagino para quem é pernambucano. Deve ser pior ainda. Sim. Então, foi isso no chat, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, abrir o microfone para comentar mais uma coisa, fique à vontade. Gente, a gente queria agradecer bastante a participação de todas as pessoas que estão aqui conosco, parabenizar a nossa palestrante do ateliê de hoje, a Damara, que conseguiu trazer muitas reflexões importantes nesse entrecruzamento de linguagens, e aí a gente colocou, inclusive, também no chat, a gente tem outras releituras, não é, da obra de Cabral, espetáculos artísticos que vão envolver dança, que vão envolver teatro, que aí também vocês podem até ampliar, né, as conexões a partir do que a querida Damara colocou hoje, não é? Parabenizar a querida Vitória pela mediação também no nosso ateliê e já fazer o convite, gente, para o nosso próximo ateliê também, com mais reflexões, em que a gente vai ter interfaces, linguagem literária, cinema e outros ateliês aí que virão. É isso, desejar um ótimo dia para vocês, feliz dia dos professores e das professoras para todos nós, para todas nós, e até a próxima.